Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos a Ti, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem nos disciplinado com as circunstâncias da vida, nos disciplinado, Senhor, através do trato com os nossos irmãos. Isso demonstra Teu amor para conosco. Demonstra, Senhor, que Tu é um Pai zeloso, que quer o melhor para os Seus filhos, e nós somos gratos por isso. Esse momento aqui é um momento de cuidado, um momento de disciplina também. Antes de qualquer coisa, nós pedimos mais uma vez a Tua graça sobre nós. A Tua graça, Pai, sobre este lugar, sobre este momento em especial. Momento em que nós iremos ouvir a exposição da Tua santa e poderosa palavra. Nós acreditamos, Pai, que a nossa mente é falha. O nosso compreender, o nosso interpretar das coisas, eles são falhos. Mas o Teu Santo Espírito em nós nos ajuda em nossa fraqueza a compreender, Senhor, a Tua vontade. E é o que nós Te pedimos. Que o Teu Santo Espírito abra a nossa mente, já prepare o nosso coração para que nós possamos ouvir, se interessar e compreender, sermos iluminados pela Tua santa e poderosa palavra. Ó Pai, que o Senhor faça isso apesar de nós, apesar de quem nós somos, apesar, Senhor, de como nós estamos. Nós sabemos que Tua graça é soberana, nós sabemos que a Tua graça é eficaz. Contamos com isso, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3. Você deixa marcada a sua Bíblia aí no capítulo 3. Tá? Enquanto nós nos lembramos de algumas coisas que foram ditas. Ok? Recapitular o que foi falado nunca é uma coisa ruim, né? É sempre uma coisa importante, uma coisa boa, porque faz com que nós despertemos para o que foi falado e também nós façamos conexões com o que será dito hoje, né? Então, para relembrar um pouco aqui, não me demorarei muito nessa recapitulação, que vocês têm respondido questionários e mais questionários, então estão fixando na mente, né, a lição, a exposição, o que é ensinado. Bem, a temática da carta, né, a forma como Pedro ele conduz a sua carta a esses irmãos que vocês com toda certeza sabem que são aqueles irmãos do Ponto, da Galácia, da Capadócia, né, na Ásia, na Bitínia, enfim. A temática dessa carta é polêmica. Polêmica, né? Quando a gente pensa em polêmica, eu acho, não sei você, mas a primeira coisa que antes vinha à minha mente era discussões, brigas, não é? Desentendimentos. É isso que rodeia uma polêmica. Mas quando eu falo polêmica, eu me refiro à questão de uma discussão, e entenda a discussão não como briga, não como desentendimento, mas uma conversa, um discurso em torno de um assunto específico. É isso que é polêmica, né? E se tem uma discussão,
e se tem uma conversa em torno de um assunto específico, então significa que tem dois lados, né? E quando essa palavrinha ela é aplicada, por exemplo, à igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos uma questão interna, uma questão que surgiu dentro da igreja e que pode se tornar uma posição oficial da igreja. Então é toda uma polêmica, uma discussão em torno de um assunto para que seja definido o que a igreja crê oficialmente, né? Então entenda a polêmica dessa maneira. E está muito evidente essa temática polêmica ou polemista na carta toda, do capítulo 1 até o final, até o último versículo, né, o verso de número 18. E a polêmica ela é em vários assuntos, né? E quem está por detrás, quem está de um lado da discussão é o apóstolo Pedro, claro e evidente, mas quem está do outro lado da discussão não são pessoas de fora da igreja. Não são pessoas que estão alheias à comunidade. São pessoas de dentro da comunidade, né? Falsos mestres, eles não são importados de fora para dentro. É incrível isso, né? Pelo contrário, eles são exportados, né? É ruim, né? É meio difícil de ouvir isso e digerir isso, mas a igreja visível, essa que a gente vê, ela exporta hereges de vez em quando, né? Então, de um lado você tem o apóstolo Pedro e do outro você tem os falsos mestres, né? Disseminando os seus ensinos heréticos, a sua forma diferente e contrária à forma apostólica de ver determinado assunto. No caso, pontos centrais do cristianismo e até mesmo o evangelho, né? Então, essa é a temática da carta. Pedro vai lutar contra esses hereges, né? Não no sentido de pancadaria, mas no sentido de discurso, né? De discussão, polemicamente falando, ok? Então isso vai causar desconfortos no meio do povo, no meio da igreja, né? E Pedro está ali para que isso não aconteça. Aí nós chegamos no capítulo 3, tá? Eu não vou repetir quais foram as polêmicas que houveram aqui no capítulo 1, no capítulo 2, que eu tenho certeza que você sabe muito bem, porque foi exposto, você levou para casa, você exercitou sua mente e você vai lá no canal da igreja, né, no YouTube, e vê as mensagens novamente. E é isso aí. Então nós vamos continuar aqui na exposição. Quando a gente chega no capítulo 3, não é? Quando nós chegamos no capítulo 3, nós temos uma polêmica em torno de um tema específico. Quero que você preste atenção, por favor. Nós temos uma polêmica aqui no capítulo 3 em torno de um tema específico, né? E surge uma heresia específica a respeito desse tema. E Pedro, ele vai objetivamente, ele vai no ponto tratar disso. E eu quero dizer para você que essa heresia, ou o assunto do qual gira em torno dele a polêmica, é um assunto que eu vou chamar aqui para vocês, né? Eu vou dizer para vocês, um assunto escatológico. Quem já ouviu falar dessa palavra? Escatológico, escatologia. Só eu, né? O que é escatologia? O que é escatológico? Ora, é algo que trata das últimas coisas, ou dos últimos acontecimentos da história da criação, ou seja, do universo.
de tudo isso que você vê, e de tudo isso que você vê através de satélites da NASA, bota lá no Google, tá? Você vai ver um monte de coisa. Né? Os últimos acontecimentos da história, do espaço-tempo. Então isso é escatologia, né? E a polêmica, ela é escatológica. O problema aqui, ele é escatológico. E mais, preste atenção. Se Pedro não tratar desse problema, se ele não agir para que esse problema seja neutralizado, ou seja, que ele não saia da igreja para fora, isso terá consequências antiéticas. Preste atenção. Isso terá consequências na moralidade da igreja. E a igreja vai ter um discurso que pode dar razão à antiética ou à imoralidade. Então, olha só com que Pedro está lutando, olha só a preocupação de Pedro, e Pedro ele vai demonstrar a postura correta, escatologicamente falando, né, de como o povo deve acreditar e, consequentemente, não é, a postura ética, a postura moral, sadia dos cristãos, do povo de Deus. Ok? Então, essa parte da escritura que nós vamos ler hoje vai tratar disso. Vai tratar dessas implicações éticas, né, e morais que saem do assunto escatológico. Todo mundo pegou até aqui? Bacana? Legal? Só para a gente ter a ideia, como é que é orquestrado o ensino escatológico de Pedro, né? Você vê, por exemplo, aí, do verso 7, aliás, desde do verso 1 até o verso de número 13. Eu não vou ler isso com você. Eu vou só dizer o que está aqui nesses versículos. Nós temos um povo, né, ou uma parte daquela comunidade, que são os falsos mestres, dizendo que Jesus Cristo está demorando demais. Ele disse que ia voltar, e detalhe, ele disse isso, não foi de agora não, isso eu estou me colocando lá no tempo dos falsos mestres, né, no primeiro século. Isso não foi de agora não, isso é desde os tempos dos meus antepassados, dos meus avós, que Jesus Cristo disse que ia voltar e até agora não voltou. E o que é que isso significa? Isso significa que ele não vai voltar mais. Né? Isso significa que ele não vai voltar mais. Então, quando isso é detectado, Pedro vai e entra com um antídoto, né, contra esse veneno, contra essa ideia perniciosa, que é a seguinte: olha, ele não voltou ainda porque ele tem paciência. Ele não voltou ainda porque ele espera que aqueles que irão se arrepender tenham tempo e tenham prazo para se arrependerem, né? Aí aqui a gente já de saída pensa uma coisa importante: arrependimento tem prazo. Não no sentido de que você tem que ser batizado várias vezes. Não. Eu estou dizendo é que existe um tempo estipulado por Deus. Na verdade, não sou eu que estou dizendo, é Pedro quem está dizendo. Em que nesse tempo, ou nesse interim, você ali pode se arrepender. Depois disso, não tem esse negócio de, por favor, mais um tempinho, por favor, faz uma ressalva. Não. O tempo era aquele do arrependimento. Então, Pedro está dizendo para eles, olha, ele está demorando porque ele é paciente. Porque se ele tivesse voltado logo, né, eu estou aqui conjecturando o que Pedro diria.
talvez até vocês mesmos, falsos mestres, não teriam alcançado, né, esse estado, né, essa plenitude da salvação em Cristo Jesus. Aí ele completa, ele diz que, olha, vocês estão vendo os céus e a terra que vocês estão contemplando aí agora? Pois é, do mesmo jeito que os céus e a terra do passado foram destruídos, esses que vocês estão vendo agora vão ser destruídos também. É isso que eles dizem, né? E ele começa a dizer a partir do verso 10 que o dia do Senhor vem como um ladrão, e fala como vai acontecer, né? O outro foi com água, esse vai ser com fogo. Eita, irmão, vai ser com fogo, né? E quando chega no verso de número 11, aí tem a implicação do ensinamento escatológico, das últimas coisas, dos últimos acontecimentos, a implicação ética, que ele diz o seguinte: visto que tudo assim será desfeito, não é? Que o céu e a terra de agora, que vocês veem, serão desfeitos e surgirão novos céus e nova terra, visto que isso vai acontecer, aí ele diz assim: que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Aí, a resposta óbvia, a resposta lógica é novas pessoas, né? Se vai ter novos céus e nova terra, e não vai ter pessoa velha lá. Vai ter pessoa nova. Vai ter um novo homem. Uma nova natureza humana. Só que detalhe, nós não podemos esperar até o novo céus e a nova terra para agir como pessoas novas. Tá entendendo? O negócio começa agora. A novidade começa agora. E essa é a temática de Pedro. Esse é o ensino escatológico de Pedro. Que se você verificar, como a gente vai ver aqui versículos depois, os apóstolos falam a mesma língua. Paulo fala a mesma língua que Pedro, João fala a mesma língua que Pedro, o autor aos Hebreus fala a mesma língua que eles, né? Vocês lembram do capítulo 6, né? Vocês provaram os poderes do mundo vindouro. Ou seja, esses poderes que era para eu provar só lá no futuro, Cristo antecipou para o presente, para que nós possamos já aqui vivermos como novas criaturas. E quando chegar o tempo, aí vem a plenitude, né? Ou como a gente diz, ou como Paulo diz, a glorificação do nosso corpo, o pecado é extinguido, a morte morre e pronto. Estado eterno, né? De novos céus e nova terra. Então, é isso. Essa é a implicação ética, essa é a implicação moral. Se a terra e o céu de agora vão ser desfeitos, né, destruídos, e em cima desses entulhos aí vai ser feito novos céus, nova terra, então significa que vocês devem ser novas criaturas também. Esse é o ensino de Pedro. Aí você pega e faz o caminho inverso. Jesus Cristo não vem mais. Isso é a mensagem herética. Jesus Cristo não vem mais, né? A terra e o céu continuam como está. Então, para que eu preciso mudar? Né? Olha só, as duas ideias se chocando, né? Então, a passagem de hoje, falando mais uma vez, ela ainda é parte disso que foi discutido, certo? Só que Pedro, ele vai ser mais claro, ele vai ser mais explícito nessa ética nova, nessa nova moral, nesse novo comportamento do povo, um comportamento necessário, um comportamento que não é opcional, ok? Ele vai falar da implicação dessa escatologia, desse pensamento das últimas coisas. Aí pronto, com isso em mente, nós vamos ler o texto agora, tá? 2 Pedro, capítulo 3,
versículo 14 até o versículo de número 18, até concluir a carta. Diz assim, vou ler na NVI. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Com tudo isso que foi dito, a gente vai clareando a mente quando lê, não é? O objetivo é encaixar o que eu disse antes com o que nós acabamos de ler. Esse é o objetivo. E depois disso tirarmos lições preciosíssimas de Deus para a nossa vida, para a gente continuar caminhando. Amém? Eu fiz uma divisão aqui do texto, né, por parágrafo. Se você tiver uma NVI aí, como eu tenho aqui, você tem uma palavrinha no verso 14, logo no começo, que é portanto. Tem aí? Portanto. E no verso 17, você tem a mesma palavra repetida. Portanto. Então, a gente vai meditar entre os portantos, né? O primeiro portanto e o segundo portanto. Em outras palavras, um parágrafo e outro parágrafo. Ok? O primeiro parágrafo, ou o primeiro portanto, compreende os versos 14, 15 e 16. O último, verso 17 e verso 18. Então, pela ordem, vamos começar pelos versos 14 a 16. Né? Bem, nesses versos 14 a 16, nós temos a conclusão do ensino escatológico de Pedro. Não é? Eu já dei uma prévia disso nas minhas palavras introdutórias, quando eu estava aqui contextualizando para que a gente não caia de paraquedas, relembrando outras coisas, né? Nessas palavras iniciais, eu já falei alguma coisa disso. Mas aqui, nesses versos 14 a 16, é a conclusão. Você tem a queixa de Pedro, não é? Verso 1 até o verso de número 4, você tem a queixa de Pedro desses falsos mestres. Depois você tem a correção de Pedro, não é? A essa heresia que é o ensino escatológico, né? Do verso 5 até o verso de número 10. E você tem as implicações éticas dessa escatologia, desse ensino das últimas coisas no verso 11 em diante. Esses versos 14 a 16 é a conclusão disso. É quando ele vai botar o pingo, ou o ponto final. Ele vai encerrar esse assunto, tá? E é o que a gente vai ver agora. Bem, eu não vou reler com você o que aconteceu, né? Nesses versos 14 a 16. Mas a gente vai meditar em algumas coisas que estão entre esses versículos aqui. Bem,
Eu já falei aqui o que é a escatologia petrina. Olha aí que palavra chique. Ou seja, a escatologia de Pedro, né? Não é que Pedro tenha uma escatologia só dele, né? Mas é como Pedro fala a respeito das últimas coisas, né? Eu já falei um pouco, vou recapitular agora. Nós temos o mundo, como nós percebemos hoje, como nós vemos, o mundo com tudo o que você imagina aí agora, com as preocupações próprias desta era, com as preocupações próprias desse tempo, clima, ecologia, tem tudo isso aí que você possa imaginar na cabeça. E que isso está caminhando para um fim. Não é? Diferentemente de um grego ele acredita que o tempo é assim, né? Acaba uma coisa e ela reinicia, e ela acaba e ela reinicia. O que nós chamamos de cíclico, é um círculo, né? É tanto que para o grego você está no tempo, você está no espaço, é uma prisão, porque você está preso a isso. Você nunca vai acabar, né? Engraçado que o grego ele acredita em reencarnação, mas não acredita em ressurreição. Bem, um judeu e consequentemente nós cristãos não acreditamos que a história é assim. Nós acreditamos que a história é, olha lá vai outra palavra difícil, linear. A história tem um começo, tem um meio e tem um final. Ok? Então o mundo que você vê agora, que você percebe agora, que você está nele vivendo, ele vai acabar. Ele vai acabar. O mundo ele está em declínio, tá? Então você entenda essa palavra fisicamente, né? A terra vai acabar, a ecologia, tudo, você vai morrer, né? Como entenda moralmente. Entenda eticamente. A ética do mundo, da era presente, ela vai de mal a pior. Então, quando você vê essas barbaridades, essas atrocidades, né, você imagina que o negócio vai piorar. Né? Vamos. Pronto. Então, você imagina que o negócio vai piorar. Por exemplo, eu sempre gosto de lembrar desse exemplo. Você lembra do Alexandre Nardoni? Lembra que ele pegou a filha dele junto com a madrasta, né, a esposa, segunda esposa, e atirou a filha dele lá, eu não sei nem que andar era do prédio, e caiu lá de cima, a menina se esborrachou no chão. Então você lembra dessa atrocidade, vão surgir coisas piores, né? Se é só a pontinha do iceberg da moralidade decadente da humanidade. Tá? Então, essa é a escatologia da Sagrada Escritura. Ela não é otimista. Né? Quem você achar por aí dizendo que a gente vai caminhar para melhor e todo mundo, vamos lá, vamos mudar o mundo, né? O mundo, ele vai ser mudado, mas é por Deus e é de uma maneira que, aí entra outro assunto da escatologia, que é a destruição. É assim que Deus marca. É assim que Deus mexe as estruturas da sua criação. Ele destrói. E faz outra. Isso aconteceu no passado, né, com o dilúvio. Ele destruiu e deu uma segunda chance para a humanidade. Aí, mais outra vez, aconteceu aí esses negócios todos aí. Certo? E Deus, ele vai vir no momento em que a humanidade ou o tempo e o espaço não espera. Não espera por quê? Porque realmente vai vir de uma forma surpreendente, você de repente vai estar aqui, vamos supor que você é piloto de helicóptero, né? Quem já viu esse filme, Deixados para Trás, aí você está aqui no helicóptero, aí
de repente o helicóptero cai porque você foi arrebatado ou arrebatada. Não, vai haver sinais do retorno de Cristo Jesus, do fim, né? Mas ele virá como ladrão, como disse o versículo, porque o mundo, a era presente, está imersa nas suas maldades. Está imerso no presente. O presente não está nem aí para Deus. O mundo, lembre-se, está em decadência. Então ele vai vir surpreendentemente sobre esse povo, sobre essa galera que não espera nada, não sabe de nada, né? E depois Deus vem e destrói tudo, que a gente pode resumir isso numa palavra, que é o juízo, né? E daí faz novas todas as coisas. Só que o que foi que aconteceu? Deus, ele no meio da história, preste atenção, no meio da história ele rompe o espaço e o tempo, Deus encarna, e muitas das coisas que vai acontecer lá no futuro ele antecipa. Né? Ele antecipa, de modo que começa aqui no meio da história e vai culminar ou vai alcançar sua plenitude no futuro. Então essa é a escatologia, tá? E Deus, ele não volta agora porque ele tem misericórdia e tem paciência, tá? Então esse é o ensino escatológico que eu acabei de lembrar os meus irmãos. Em segundo lugar, eu quero que vocês agora olhem para as Sagradas Escrituras aí, para a passagem em questão, e olhem para esse primeiro portanto. Está olhando para ele? Ele está olhando para você? Pois é, esse primeiro portanto, que diz assim: portanto, amados, enquanto esperam estas coisas. Está vendo? Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas. Que coisas? Essa é a primeira pergunta que nós devemos fazer. Tá óbvio, tá na cara, né? Enquanto a gente espera a consumação, enquanto a gente espera o final, enquanto a gente espera Deus em Cristo Jesus voltar e completar aquilo que Ele começou e destruir aquilo que não vai fazer parte da nova ordem da criação. Enquanto esperam estas coisas, Pedro está falando para aqueles que esperam. Ele não está falando para os falsos mestres, que ao contrário está desencorajando as pessoas a esperarem. Não é isso que os falsos mestres estão fazendo? Olha, ele disse que ia voltar desde o tempo do meu avô. E veio meu avô, veio meu pai, e eu estou aqui e até agora ele não voltou. Vocês acham que ele vai voltar? Não é isso que os falsos mestres estão dizendo? Então o que está acontecendo? Eles não esperam que Cristo voltará e eles estão ensinando, né, influenciando os outros a não esperarem Cristo voltar. Deus em Cristo Jesus voltar. Então, quando Pedro fala esse portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, ele está se reportando àqueles que têm essa esperança, àqueles que pensam nisso, àqueles que colocam, que incorporam dentro de sua fé diária, de sua fé prática, esse ensino, essa verdade de que Deus vai voltar, Cristo vai voltar. Certo? De que as coisas não vão caminhando de mal a melhor, mas de mal a pior. Essas pessoas que nas suas atitudes no dia a dia lembram-se disso. Eu não vou ser imoral porque Cristo vai voltar. Eu não vou passar a perna no meu irmão porque Cristo vai voltar. Eu não vou dificultar a comunhão porque Cristo vai voltar. Essas pessoas que andam assim, esses são os que esperam. Ele está se reportando
a eles, e não os influenciados pelos falsos mestres, e muito menos falsos mestres. Eu tenho uma pergunta para você. Você pensa nessas coisas? Com que frequência você pensa nessas coisas, se pensa? Um cristão que se preza, eles têm esses assuntos sempre em mente. Sempre em mente. Né? Essa é a esperança dos cristãos. Essa é a esperança dos cristãos, a saber, a completa redenção de todas as coisas. É isso que ajuda o crente, ao passar por determinada coisa, não desistir. É ele saber que isso aqui, gente, vai acabar mesmo. É ele saber que esse corpo aqui vai acabar. Não é esse corpo aqui que vai entrar no novo céus e nova terra. Ele vai receber como é que é aquela palavra em inglês? Upgrade, né? Ele sabe disso. E isso é o que dá força para seguir. E isso é o que dá força para enfrentar determinada coisa. Isso é o que dá força para enfrentar as calamidades, para enfrentar as desgraças que sobrevêm também sobre o povo de Deus. As coisas que a gente tenta pensar, tenta encaixar na cabeça, como é que isso aconteceu, como é que é possível isso acontecer, né? Essas coisas, é isso que ajuda a gente não entrar em parafuso. A pensar que realmente, eu estou aqui e eu estou nessa chuva e eu vou me molhar. E se você não espera, se você não tem isso em mente, eu vou dizer uma coisa para você. A criação, o restante da criação, espera. Se você não espera, o restante da criação espera. Não precisa ir lá, basta anotar na sua caneta Romanos capítulo 8, verso 18 ao verso 25. A natureza, o restante da criação geme, chora, espera com ardente expectativa o dia em que Deus voltará em glória e com Ele os seus filhos. Se você não tem essa esperança, se você não tem essa expectativa, a criação tem. A terra tem, os animais têm, todo o ecossistema tem. Porque essa é a esperança de toda a criação. Essa é a esperança do céu, da terra, essa é a esperança do mar, essa é a esperança dos animais, essa é a esperança do espaço-tempo. E o engraçado é que esses caras aqui, que a gente tenta tanto imitar, viviam com isso na cabeça. Perdia pai, perdia mãe, perdia braço, perdia perna, perdia posses, perdia a própria vida. Mas perdia isso, sabendo que um dia, Deus daria a eles algo infinitamente melhor. Amém? Nós temos aí a terceira, né? Terceira frase que eu gostaria de pensar juntamente com vocês, que é essa aqui. Depois do portanto, né? Amados, enquanto esperam estas coisas, você tem: empenhem-se, presta atenção, para serem encontrados por Ele em reticências, né?
para serem encontrados por Ele em reticências. Isso significa que Ele vem nos buscar. Pedro está dizendo, olha, Ele vem buscar a gente. E detalhe, Ele espera que nós estejamos de uma forma, de um jeito. Ele não espera que nós estejamos de outro jeito e de outra forma. E a forma que Deus espera que nós estejamos, aí a pedra já foi cantada, né? Ele espera que nós estejamos condizentes com a nova criação. É o que Pedro está dizendo aqui. Ele espera que nós, Ele espera que nós sejamos encontrados por eles, sabe como? Em paz. Aí continua o versículo: imaculados e inculpáveis. Aí você tem a palavrinha que vem antes: empenhem-se. Isso significa que também é parte da nossa responsabilidade, né? Também é parte da nossa responsabilidade. Essa é uma palavra dura. Essa é uma palavra difícil de engolir. Sabe por quê que ela é dura e difícil de engolir? Porque todos nós estamos cerrados debaixo da mesma situação. Quando eu falo todos nós, eu digo tudo que está no espaço-tempo. Toda a criação, ela se encontra caída, né? Pecaminosa, em decadência. Aí como é que encaixa uma coisa com a outra? É só você lembrar do que Cristo antecipou para nós. Cristo antecipou uma nova conduta, uma nova vida que é própria do porvir. Uma ética que é própria do porvir. Eu poderia dizer para vocês aqui com toda a segurança que Cristo antecipou para nós agora aspectos não físicos do futuro, do novo céu e nova terra, que é a ética, que é um novo modo de pensar, de ver a realidade, uma nova capacidade de resposta aos desconfortos que acontecem nesse mundo, né? Nós todos estamos cristãos encerrados na mesma situação. Nós, apesar de termos essa realidade antecipada, nós ainda aguardamos, como o restante de toda a criação, a redenção de tudo, a plenitude de tudo, a glorificação de tudo. Nós aguardamos isso. Então essa palavra, empenhem-se, é para todos, sem exceção. É para mim, é para você, é para quem lidera, é para todos. Empenhem-se para serem encontrados por Ele. Cristo vem nos buscar. Cristo deixou uma noiva aqui. Uma noiva, gente, isso é lindo demais. Uma noiva. E Ele deseja encontrar a sua noiva sem ruga, sem mácula, sem os calcanhar rachados. Uma noiva bem tratada. Mas como? Em paz, imaculada. Qual é o outro? Inculpável. Ele vem buscar por essa. É a imagem da noiva que ele vem buscar. E adivinha quem faz parte da noiva? Nós. E ele vem buscar esse povo.
E Ele espera que nós sejamos encontrados condizentes, né, com as realidades ou com a realidade futura. Amém? Glória a Deus. Antes de nós passarmos para o próximo ponto, eu gostaria de pensar aqui, lembrar num conceito bíblico de mansidão. O princípio do cristianismo, gente, preste atenção, isso é valiosíssimo. O princípio do cristianismo é a mansidão. O conceito bíblico de mansidão. O que é mansidão? É você ir caminhando aqui na fé cristã, levar um tapa na cara e paz do Senhor, né? É você ser prejudicado no trabalho e você, Deus abençoe você, seja abençoado, né? Não, né? Porque essa é a imagem que é transmitida para quem está de fora, né? Ou quem de fora transmite para a gente ao ver. Mas o conceito bíblico de mansidão, você tem que pensar em alguém manso. Eu vou utilizar aqui uma figura, como um animal manso. Um animal que antes era selvagem, certo? Um animal que era antes selvagem, que escoiciava e isso, aquilo, mas aquele cabra veio, sentou-se em cima e amansou. De modo que, se ele der um comando, vai para a direita, ele vai para a direita. Vai para a esquerda, ele vai para a esquerda. Deita, ele deita. O conceito bíblico de mansidão é esse. É aquela pessoa conduzível. É aquela pessoa que não é rebelde, que não é selvagem. Aí esse bem-aventurado é, porque ele vai herdar a terra. Está juntando os pontos? O novo céu e nova terra. Essa mansidão, ela é algo que é parte do fruto do Espírito, né? Mansidão, domínio próprio. Então esse é o princípio da fé cristã. Esse é o princípio que foi antecipado do futuro para o presente. Entenda como eu estou falando aqui. Ele vem buscar pessoas domadas, pessoas mansas, pessoas obedientes, pessoas que andam segundo o seu conselho, pessoas que andam segundo a sua ética, segundo os seus mandamentos. Amém? Bem, nós temos aqui para finalizar essa primeira parte, o que os hereges faziam com o ensino inspirado, transmitido por Paulo através de suas cartas, né? Você tem aqui, por exemplo, na segunda parte, como também, do verso 15, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu, ele escreveu da mesma forma, em todas as suas cartas, falando nela destes assuntos, né? Destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria perdição deles. Então, o assunto escatológico que era torcido também era o assunto que Paulo lidava com ele. Então os hereges, eles causavam não somente um dano que era ali pernicioso, por exemplo, para o ministério do apóstolo Pedro, mas para os demais apóstolos, como por exemplo o apóstolo Paulo. Eles torcem isso. Eles deturpavam esse ensino escatológico também por parte de Paulo. Aí aqui a gente pensa da seguinte forma: o que faz aquela pessoa que quer viver a seu bel prazer e de repente essa pessoa se depara com esse ensinamento escatológico aqui? O que é que essa pessoa faz? A resposta está óbvia. Ela vai torcer esse ensinamento, né? Ela vai distorcer, ela vai deturpar esse ensinamento. E ela vai fazer com que
se ela quer viver ao seu bel prazer, ela vai dizer, olha, não vai ter futuro não, gente. Cristo não vai voltar mais não. Tu tem que ganhar é tudo aqui nessa terra. Tu tem que ser cabeça aqui nessa terra, sapato de couro de jacaré. Isso aqui é o que tu tem para conquistar, né? Nós somos uma palavra X desatados. Então, uma pessoa que vive, por exemplo, com os olhos somente para o espaço-tempo, achando que isso aqui vai de bem a melhor, ela vai viver ao seu bel prazer, ela vai buscar coisas daqui. A mente dela, os olhos dela não estão postos no novo céus e nova terra. E mais, nem conseguem desfrutar e viver e praticar os poderes do mundo vindouro que Deus, em Cristo Jesus, nos deu. E que são concretizados em nossa vida pelo Espírito Santo, que foi selado em nós. Né? Então tá aí. Pensem nisso, tá? Pensem nisso. E caminhando aqui para o final da nossa exposição, nós temos os versos 17 e 18, que é a conclusão de toda a carta. Ok? A conclusão de toda a carta. Pensando no verso 17, você tem aí, no verso 17, depois do sabendo disso, você tem: guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais. Está vendo aí? Guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais. Eu já falei sobre esses que não têm princípios morais. São aqueles que não têm os olhos no porvir. Que a esperança deles é diferente. A esperança do cristão genuíno, do cristão de fato, é a redenção de todas as coisas. E o cristão sabe que essa redenção não vai acontecer aqui agora. Deus, ele vem julgar o mundo, né? Vem salvar os seus, ou concluir a salvação dos seus, e depois destruir tudo e fazer um novo céu e nova terra. Então a esperança do cristão está no novos céus e nova terra, e não no velhos céus e velha terra. Né? Então o que ele está dizendo aqui é que eles, os leitores de Pedro, deveriam se guardar disso. Deveriam não dar atenção a isso. Deveriam nem se importar com isso. Né? E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual é a distorção do cristianismo evangélico hoje em dia, que por perderem de vista a escatologia bíblica, acaba por perecer moralmente? A resposta é retumbante, né? É o neopentecostalismo, que apesar de arrogar para si uma certa espiritualidade, você atesta que as consequências dos ensinos deles são consequências imorais. Consequências imorais. E eu não vou falar mais nada para não polemizar. Né? A polêmica aqui é outra. Né? Vamos ficar só nessa polêmica aqui de Pedro. Tá? Mas você pode perceber atrocidades e mais atrocidades. E graças a Deus, Deus tem libertado a cada dia que se passa o seu povo desse tipo de coisa. Tem gente que sai cansado dessas igrejas neopentecostais. Psicologicamente cansados, emocionalmente cansados. Porque tem que viver numa maratona de ter e não tem e se frustra. De ser o mais saudável de todos e de repente não é saudável e se frustra. Né? Aí, como gente, eu estou orando, estou lendo a Bíblia, mas é demônio.
é pecado, né? Olha, irmão, tem um encosto na tua vida, né? Não, gente. Não. São pessoas que perderam de vista a escatologia bíblica. O que as Sagradas Escrituras dizem do fim do espaço-tempo, né, de toda a criação. A segunda coisa para finalizar é o que ele diz no verso 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro está dizendo, né? Guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais. E em contrapartida, né, no mesmo instante que há essa guarda, né, há essa vigilância dos que não têm princípios morais, paralela a isso, o indivíduo, o discípulo de Cristo Jesus, vai crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como se dá isso? Graça, né? A graça, ela está impregnada em todo canto que você imaginar. A graça é multiforme, né? Ela não só tem uma forma engessada. A graça de Deus, ela aparece em circunstâncias, aparece em pessoas, aparece em ideias, em todo canto. Deus está derramando de sua graça. E a graça aqui, link essa graça aqui à atitude nova. A nova forma de pensar, a nova conduta, a nova forma de se importar, de se portar, né, diante dos problemas, diante das adversidades, diante das mudanças que acontecem. Você precisa de graça para isso. Eu preciso de graça para as constantes mudanças de circunstâncias que acontecem na minha vida. E que a gente aqui de repente se estrutura para determinada coisa e pá, muda. E a gente precisa de graça para poder prosseguir. E a graça é essa. É saber que o que nós vivemos agora é mal compreendido porque nos foi antecipado poderes do mundo vindouro. De um tempo em que nós provaremos no futuro. Amém. E conhecimento, tá óbvio. Nunca perder essa parte do Evangelho. Nunca perder de vista. Nunca perder do entendimento essa parte do Evangelho. Sabe qual é essa parte do Evangelho? É o retorno de Cristo Jesus. O conhecimento disso. O conhecimento a respeito dessas coisas que Deus vai fazer no retorno de Cristo Jesus, de que se Deus disse que Ele vai retornar, é porque Ele vai retornar, mas está demorando, mais 1000 anos para o Senhor é como e um dia é como 1000 anos. Ele vai, e se Ele não está ainda, se Ele não retornou ainda, é porque Ele tem paciência, e o próprio versículo fala, no versículo de número 15, tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa o quê? Salvação. Esse conhecimento, sabe, que a gente acabou de tentar transmitir aqui, de tentar expor agora, que nós nunca possamos perder de vista. Pelo contrário, que nós sempre cresçamos nele. Portanto, o ensino das últimas coisas, da escatologia, é importante para a igreja. E tem consequências importantíssimas para a santificação do crente. Para a santificação daquele que serve ao Senhor Jesus. Procurar entender corretamente, não somente a escatologia, mas tudo aquilo que Pedro disse na carta exposto pelo Anderson, aqui,
é muito importante para nós nos prepararmos para o encontro da noiva com o noivo. Amém? Que o Senhor em Cristo Jesus nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé.